Esse é o Mato Grosso Coisa Fina, podcast do Duo Tatarana. Eu sou Lai Guimarães e comigo Nicolas Farias. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a história da extraordinária Helena Meirelles. Helena Meirelles, violonista, violeira, rabequeira, parteira, benzedeira e sabe-se lá que diabos mais. Dona Helena poderia ser facilmente a que finalmente juntou com o cujo debaixo do pé da figueira na sexta-feira da paixão e pactuou para ser das maiores violeiras do sertão mato-grossense. Mas a verdade é que a dama da viola já se assumiu assim na infância, quando tocava por bala nos terrões da boiadeira pra cá. Contra qualquer permissão e aceitação familiar, ela aprendeu olhando o tio e o irmão e decidiu ser tocadora do instrumento e da vida. Helena casou-se para sair de casa, separou-se para sair do marido, casou de novo e então foi pra zona. Tudo para poder tocar. Violeira de mãos cheias, com seu violão afinado em violas e sua palheta de osso estraleira, Helena Meirelles é das maiores figuras do hoje chamado Mato Grosso do Sul. Se não a mais importante, a mais emblemática. Helena escolheu a música e a própria vida, mesmo que fossem em bordéis, em Epitácio ou Porto 15. Até o sumiço. E sumiu mesmo. Foi-se Pantanal adentro com o terceiro marido. Mas depois voltou e consagrou-se Helena Meirelles, a dama da viola. A nossa vontade de falar sobre a dona Helena já era imensa, mas e a propriedade para falar sozinho de alguém desse tamanho? Para nos ajudar a colocar alguns pingos nos is da história fantástica dela, tivemos o privilégio de conversar com duas pessoas que a conheceram como ninguém. Milton e Mário Araújo são sobrinhos da Helena. Ambos integraram a sua banda e o Mário, ainda em 1994, produziu seu primeiro disco. Eles testemunharam de perto quem ela foi. Para vocês entenderem o privilégio que foi bater um papo com os dois, escutem só o que o Mário me falou quando entrei em contato com ele pela primeira vez para convidá-lo. Olá, Lai. Boa tarde. Um prazer falar com você e obrigado pelo interesse. Eu tenho um vínculo assim muito forte com a Helena, porque eu nasci nas mãos dela, né? A Helena fez o parto, ela era parteira, ela e minha avó, quando nós morávamos numa fazenda, isso antes do Milton nascer, na Alta Sorocabana, aqui em São Paulo, perto do Presidente Epitácio, já chegando no Mato Grosso do Sul, porque a família que era Mato Grossense estava morando ali, uma parte dela, e a Helena estava lá naquela época e ajudou minha avó. E eu também sou, além de sobrinho, sou afilhado de batismo dela. Né? Sim, ele literalmente nasceu nas mãos dela. Porque, como o Nicolas adiantou, ela, além de tudo, foi uma exímia parteira. E com a possibilidade de conversar com o Milton e com o Mário, recolhemos alguns depoimentos preciosos que vão nos ajudar a explicar quem foi a violeira Helena Meirelles. Bom, e para começar, a história nos diz que a Helena nasceu na Fazenda Jararaca, na antiga Estrada Boiadeira. E foi ali, convivendo no meio de boiadas e boiadeiros, no sertão mato-grossense, que ela cresceu. Naquela época, para quem quisesse ouvir e dançar música, não tinha outra forma se não fosse fazendo e tocando a própria música. Seu irmão mais velho, Álvaro, e seu tio Leôncio já embalavam rasqueados nos bailes de roça, e a Helena ficava vendo aquilo tudo de longe, porque diziam que tocar não era coisa para mulher. Mas foi ali, convivendo com eles, que ela começou na marra a dar seus primeiros ponteados no violão. A Helena não foi a Helena Meirelles somente por conta própria. Ela foi resultado de uma família musical que tinha dois gênios outros, que eram o Álvaro e o Leôncio Meirelles. Leôncio Meirelles era irmão da minha avó. Grandíssimo violeiro. Ele morreu em Anaurilândia, ali no leste também. Um cara fantástico. Nossa,
Aqueles três eram três demônios tocando, porque a Helena começou a tocar olhando eles e aprendendo com eles, porque eles não podiam ensinar ela, porque não iam ensinar a mulher a tocar, era proibido. Aí ela olhava, aprendia sozinha, aí ela treinava. O dia que ela tocou a primeira música, ela tocou com o Leôncio Meirelles. Aí ela estava tocando tão bem já, que ele e o Álvaro começaram a levar ela para tocar nos bailes das fazendas, com 8, 9 anos. Né? E ela contava que ela ia tocar nos bailes, ela sentava numa cadeira, o pé dela não alcançava o chão, e eles davam bala para ela tocar. Né? E aí foi isso também que foi quebrando um pouco a resistência dos pais da Helena, porque eles ameaçavam puni-la. Né? Não, mulher não pode tocar porque isso é coisa de homem, vai esfregar nos homens, vai ficar... Porque eles tocavam em círculo, um com a boca do violão voltado, porque imagina, 3, 4, 5 violões ao mesmo tempo, o som que dava. Né? Aqueles rasqueadores fantásticos que eram, né? Ponteadores, os solistas, né? Como o Leôncio, todos eles ponteavam e todos eles acompanhavam, em pelo menos, que eu saiba, no mínimo umas 3 afinações. Né? E aí a família foi, com o Leôncio e o Álvaro mais velhos e tal, tomando conta dela, eles começaram a deixar ela ir tocar nos bailes. Né? Eram todos solistas, não eram brincadeira, eles faziam baile de roça. Eles tocavam a noite inteira solos, eles não eram tão cantores, eles eram solistas. E era uma grande vergonha repetir uma música no baile. Era vergonha repetir. Então eles passavam a noite inteira solando músicas naquelas... A Helena até falava que a cobertura do telhado era de folhas de acuri e o piso era de chão mesmo, o piso de chão, de areia, de terra. E eles dançavam a noite inteira ali e os músicos não podiam repetir música, não. Eles tinham música para a noite inteira, até o sol raiar, e eram grandes, exímios solistas. Pra você ter uma ideia do Leôncio, no violão, se você estava tocando na região mais grave, ele jogava tudo lá para a oitava acima, para não bater na mesma região de frequência sonora. Então, os caras tinham grandes noções, assim, para não ficar o mesmo som na mesma região, um jogar para a oitava, outro ficar na parte mais grave. Então, eles tinham grandes noções musicais, assim, e a de cultura boiadeira, né? Olha, eu nasci na antiga estrada boiadeira, margem do Rio Nhanduí, Rio Pardo, na boiadeira velha antiga, que eu nasci e me criei, da Fazenda Jararaca ao Porto Alegre até Porto 15, foi onde eu me criei, no meio da boiadeirama, escutando berrante tocar, batido de polaco dos madrinhas da tropa da comitiva, guiso dos cargueiros, o grito da peonada, estalo do arreador. Olha, desde criança, tinha que, como eu falei, meu avô era paraguai, e ele sempre acolhia muitos paraguaios que vinham viajando, parava na casa dele, né? E todos eles eram muito tocador. E com isso eu entrei no meio desses paraguaios, onde entrou meu tio e meu irmão também, onde aprenderam a tocar muito. E eu também entrei no meio dessa paraguaiada e comecei a tocar também. E toquei como nunca, como eles mesmos, as músicas deles, que eles tocavam. Pronto? Então nós vai. A Helena tocava viola contra gosto da família, mas contra essa conversa fiada toda de que mulher não pode tocar, ou de que ela não podia frequentar os bailes por causa dos homens, ou que ela ia ser punida se ela tocasse, ela inventava uma saída ou outra. E a primeira delas, como dito, foi com o seu tio Leôncio, mas depois, mais velha, ela se casa com o primeiro marido, para sair da casa dos pais e não ter mais esse problema. Mas não deu muito certo. O marido não queria que ela tocasse, começou a tentar impedi-la de ir aos bailes e festas tocar,
Então ela largou dele e seguiu a vida de violeira, até que ela conheceu o segundo marido, casou e largou dele também depois de ter esses mesmos problemas. Então ela deixou os filhos com a mãe e foi viver um capítulo muito importante na vida da Helena, que é quando ela vai para a zona, para os bordéis ali da divisa do estado do Mato Grosso do Sul com São Paulo, ali em Porto 15, Presidente Epitácio. E ali ela ficou morando, vivendo nos bordéis e fazendo os shows também. Todo mundo da região já conhecia a grande violeira que atravessava de uma cidade para outra de balsa para fazer os shows nas zonas. E é nesse momento que ela conheceu o terceiro marido, com quem ela foi para o Pantanal passar 32 anos da vida dela sem que ninguém soubesse do seu paradeiro. A Helena desapareceu, sumiu, e diziam até que ela havia sido assassinada. Ela estava circulando muito naqueles bordéis de Porto 15 de Novembro e Porto Epitácio, e ela começou tocando nesses lugares porque dizem que quando ela foi no primeiro deles, o Presidente Epitácio, ela fala não, que o primeiro lugar onde ela foi num bordel foi em Dracena, ela falava. Mas, de qualquer maneira, ela tocava nesses dois lugares, nessas duas cidades, e ela sumia, né? Ela se separou desse segundo marido também, caiu na vida, né? Além de tocar nesses lugares, ela viveu nesses bordéis, né? Principalmente Porto 15, que é em Bataguaçu. Por isso que Bataguaçu fez um museu, eles iam fazer até uma estátua para ela lá em Porto 15 de Novembro. Olha, eu gostava de tocar muito familiar também, mas eu gostava muito de tocar na zona, na casa das mulheradas, porque foi o lugar mais divertido que teve na minha vida para mim tocar, porque foi no tempo que eu já bebia. Eu comecei a beber, né? Depois de mulher adulta, eu comecei a beber e comecei a enfrentar mais tocar na casa das mulheradas da zona do que no meio de família. Porque lá é um lugar muito divertido, a gente toca lá, a gente vê todo mundo beber, todo mundo caindo, todo mundo pintando e virando de ponta cabeça, e dançando e brincando, e conversando, fazendo bandaieira. Então aquilo para mim era um prazer, porque eu ficava num canto, sentada, tocando com meu companheiro, e vendo a palhaçada deles, e começava a dar risada, aquilo eu passava a noite sem sentir. Mas e aí a vida dela passou por várias coisas. Eu estava contando já uma fase mais posterior, que é a fase dos bordéis e das separações, né? Ela encontrou o terceiro marido dela, que ela se separou do paraguaio também, o Rosalino. Encontrou o seu Costa, né? O Constantino. E aí o Constantino, que era lá do Pantanal, porque a Helena não era pantaneira de nascença, né? Ela era do leste do Mato Grosso, do Campo Grande para cá, nem era da cidade de Campo Grande. Levou-a para o Pantanal, e eles passaram 32 anos. Aí ela largou aquela vida maluca de bordéis, né? E passaram a viver trabalhando em retiros de fazendas, de peões de fazenda, aqueles ermos, mais ermos do Pantanal, onde o fazendeiro põe o peão para tomar conta dos limites e tomar conta do gado bagual também, né? O gado selvagem que geralmente tem nas fazendas, né? E ela contava que ela lavava roupa para as fazendas, nos corichos lá do Pantanal, né? E ia tocar quando tinha algumas festinhas aqui e ali, o pessoal sabia que ela tocava muito e a convidava para tocar. Aí ela arrumava os companheiros lá e ia tocar, né? Mas ele também era parteira, ela contou vários casos de ela socorrer mulheres em situações difíceis de parto, e iam buscá-la e ela ia e resolvia a parada. Saiu uma matéria muito importante sobre a Helena, sobre a Helena, a parteira, na revista Crescer, que é da editora Globo, uma matéria de várias páginas, a Helena contando a vida dela de parteira no Pantanal, as técnicas de parto, como ela aprendeu, como ela fazia, as benzeduras dela, que ela era benzedeira também, raizeira, né? E tal. Ela passou 32 anos ali no Pantanal, na região de Aquidauana, principalmente, né? Eu mesmo, a gente achava que a Helena tinha morrido, porque diziam que ela tinha sido assassinada lá no bordel do Porto 15.
Diz que ela estava tocando e o pessoal dava tiro para lá e para cá quando ela tocava, tirava para cima, para baixo, como se fazia no Mato Grosso antigo, né? Aí um peão que ela dizia que chamava-se Dito Louco, diz que ela estava bêbado e ela estava tocando um rasqueado super enfesado lá, e o povo ficava maluco, né? Porque ela, Helena tocando, ela fazia isso mesmo, ela inspirava coisas assim, nas pessoas, fazia as pessoas chorarem. Eu vi a Inesita Barroso chorou, lembra, na Rádio USP, quando a Helena começou a tocar aquela música da Rosa, depois que a Rosa mudou, quando ela começou a tocar, a Inesita verteu lágrimas, assim. Eu ouvi um boato uma vez que ela poderia estar viva em Aquidauana. Foi a única vez, em 85, eu peguei o trem da morte de Campo Grande. Eu havia, inclusive, telefonado para uma estação de rádio em Aquidauana, perguntando: vocês não conhecem uma mulher assim, assado, que toca? Eles falaram que não. Eu desci na estação de trem de Aquidauana, a caminho de Corumbá, fiz uma pesquisa rápida na plataforma, na estação, com o pessoal da vendinha lá, vocês não conheciam o pessoal da estação? Nada. Aí peguei o trem e fui embora para Corumbá. Depois voltei de Corumbá para São Paulo, direto do trem da morte, né? Então, vocês veem, eu tentei achar, porque eu vivia, né? Acreditei que ela poderia estar viva, embora na família. O Dito Louco, o peão lá, falou: Helena, eu vou dar um tiro dentro do teu violão. Aí ele enfiou o 38 dentro da boca do violão. Diz que a Helena falou: peraí, ele levantou o violão, ele arregaçou o violão dela. Aí ele pegou e deu outro violão para ela depois. Deu outro violão, né? Aí, aquela história do cara dando tiro no violão teve uma repercussão, assim, chegou nos ouvidos da família em São Paulo, de que um peão despeitado tinha dado um tiro na Helena no bordel do Porto 15 e que ela tinha morrido. E a Helena sumiu, 32 anos. Mas o que ela tinha feito? Ela foi viver com o Constantino Costa, lá em Aquidauana, em vários pontos do Pantanal. Então, a gente acreditou, e até que ela, já na velhice, ela estava com 60 e tantos anos, ela ouviu falar que a família estava no ABC. Aí ela começou a vir, querendo encontrar a mãe dela viva, a Ramona, né? E o resto da família. Aí ela veio e parou em Piquerobi, que é a cidade onde eu nasci, com a qual ela tinha tido contato. Ela viveu ali também, e, inclusive na época em que ela andou lidando com o meretrício, ela disse que abriu uma zona lá em Piquerobi também, né? E a família inteira ficou falada. Aí o pessoal ficou pé da vida, porque ela fazia essas coisas e todo mundo levava fama. E os meus avós não tinham nada a ver com isso, ninguém, minha mãe, o pessoal, nossa, até quando ela chegou aqui. Então, a Helena era um tipo de uma persona não grata na própria família. Por quê? Por causa dessas histórias dela, né? Imagina. Então, a gente, agora em 86, né, Milton? Alguma coisa assim? Foi, 1986, que ela apareceu. Minha mãe foi lá em Piquerobi visitar uns parentes e ouviu de uns parentes que a Helena tinha sido vista ali na região, perambulando por ali. Tipo, eles falam o galo de briga, né? O galo de briga é o saco que o sertanejo enfia a tralha dele, põe na cabeça e sai, né? Vai viajar. E procurando a família. Aí minha mãe, que era uma pessoa muito boa e que gostava da Helena, minha mãe sempre falou bem da Helena, minha mãe nunca teve essa atitude. Nós a internamos numa clínica em Santo André, ela se recuperou, tá? E foi aí que eu e o Milton começamos a tocar com ela. Esse é o outro capítulo fundamental na vida da Helena, quando ela é redescoberta pela família e descoberta pelo Brasil e pelo mundo depois. E tem uma parte muito interessante que o Milton e que o Mário contaram pra gente, que foi como eles ajudaram a Helena a recuperar um vastíssimo repertório que ela tinha guardado na memória, mas que provavelmente havia se perdido com tantos anos vividos no Pantanal, mais como parteira, benzedeira, lavadeira do que como violeira. E eles contaram também como é que foi reencontrar a tia violeira que havia sido assassinada num bordel em Porto 15 há mais de 30 anos. Eu conheci a Helena, eu já era músico profissional.
Eu conheci a Helena aos 23 anos. A Helena já era um mito em nossa família, porque um mito de uma tia que tocava muito e que havia sido assassinada, isso que rolava um assunto assim. A gente tinha esperança de que não. Até que um dia eu cheguei em casa e ela estava sentada na mesa, mas eu não a conhecia. Minha mãe disse assim: você conhece ela ali? Eu olhei, aí eu associei. Falei, é a Helena. Ela parecia muito com a minha avó, sabe? Um pouco aparece assim. Eu achei, será que minha avó ressuscitou? Porque minha avó havia partido um ano anterior, antes da Helena chegar. E eu falei, o que aconteceu com minha avó? Minha avó voltou, mas era a Helena. Daí eu percebi que era a Helena, a gente se cumprimentou. O Mário chegou nessa mesma hora que você chegou. A gente estava vindo do centro de São Paulo. E na conversa a gente perguntou, a senhora ainda toca? Ela falou assim, eu toco um pouquinho, sim. Com isso, como a gente sempre teve todos os instrumentos em casa, você já pegou viola, violão, e desde essa primeira vez que a Helena chegou na nossa casa, mesmo doente, a gente começou a tocar, ela começou a tocar e nós começamos, não paramos mais. Ela começou a lembrar das músicas, começou a fazer esse trabalho de recordar, de tanto que tocamos, ela foi recuperando todo um repertório já perdido. Porque a gente conhecia o repertório através do nosso tio Álvaro, mas o Álvaro morreu o ano anterior, antes da Helena chegar. E com ele tinha ido o repertório também. Com a Helena, a gente conseguiu resgatar todo esse repertório que havia sido perdido com o Álvaro na mente da Helena. Rapidamente ela recuperou, e esse repertório todo, as músicas genuínas do Pantanal, da música fronteiriça com o Paraguai, esse repertório foi todo recuperado ao longo que nós tocamos tantas noites, tantas tardes, tantos dias juntos. Ela foi recuperando, até que chegou um ponto que a gente percebeu que ela poderia fazer shows e que nós poderíamos fazer shows e ela poderia ter essa carreira profissional ainda que ela nunca havia tido. Aí o Mário começou a montar os shows da Helena e produzir a parte de divulgação da Helena, e é assim que começou. Então, como isso foi resgatado com a Helena, com a morte do Álvaro, o ano anterior, com a chegada da Helena, o ano seguinte, pouco a pouco fomos recuperando todo esse repertório que, se não fosse a Helena, ninguém conheceria, desse estilo de tocar. Ela tocava já um repertório vasto já. Mas aí, tocando todos os dias por uns 2 anos, mais ou menos 3, em volta da mesa da minha mãe, na cozinha da minha mãe, porque tinha um eco legal lá, né, Milton? Sim. A gente tocava tomando cerveja, aí ela dava um toquezinho na viola e falava, que música é essa? Eu não lembro. Eu não lembro, assim, vamos tocar. Aí começava a fuçar até ela lembrar. E nisso, a gente recuperou um repertório enorme. Acho que quando a gente começou a fazer show, que eu percebi que dava para levar para o teatro aquilo, e eu produzi o primeiro show dela no Teatro Cacilda, Elis Regina, em São Bernardo do Campo, né? A gente já estava com um repertório, acho que de umas 40 músicas, né, meu? Assim que falei, opa, sair no palco, não vamos programar um negócio assim, a mulher assim assado, né, sul mato-grossense, meio pantaneira, né, com esse repertório maravilhoso, e ela tocava como ninguém, pô, a vizinhança, ela chovia em casa. Quando souberam que tinha uma mulher que tocava muito ali, a casa da minha mãe ficava cheia de gente à noite, os vizinhos iam todos ver ela tocar.
Depois desse reencontro com sua família, surge então essa relação musical profícua com seus sobrinhos. E dessa convivência que eles tiveram com ela e a oportunidade de presenciar momentos que ninguém mais presenciou, eles nos contaram um pouco de como era o dia a dia compartilhando música com a Dona Helena. A gente conhecia o repertório dela, pois de tanto a gente tocar em família, assim, muitas vezes eu me lembro que a Helena, ela tinha maior disposição em tocar. Às vezes ela estava dormindo, assim, de sexta para sábado, na nossa casa em Santo André, e às 2 da manhã a gente chegava, vamos chamar a Helena? Aí a gente chegava até o quarto, Helena, ela xingava a gente, né? Ela xingava mesmo. Helena, vamos tocar? Vai! Sabe? Ela falava muito palavrão, assim, cara. Some daqui, não sei o quê. Daqui 5 minutos ela estava lá prontinha para tocar e a gente tocava a qualquer hora, a qualquer momento do dia, todos os momentos de manhã, tomava uma cerveja. Ela já não bebia mais, né? Ela já tinha parado de beber há muito tempo. Eu digo assim, que a Helena, ela nunca era a mesma. Porque cada vez que ela tocava a mesma música, ela usava outra articulação. Assim, às vezes um rapaz aprende a tocar viola, ou guitarra, ou seja lá o que for, e sempre toca do mesmo jeito, com as mesmas articulações. A Helena não. A Helena, ela era sempre diferente. Tocando a mesma música, ela sempre variava sempre as articulações, ela nunca tocava a mesma música do mesmo jeito, com as mesmas articulações. Por isso que eu falo, a Helena nunca era a mesma, ela vivia inventando, e ela tinha assim, uma destreza, ela era muito rápida. E assim, nesse evento que ocorreu em casa, que havia vários outros violeiros de outros estilos, quando a Helena começou a tocar perto deles, eles nem quiseram mais tocar. E olha que ela já era avançada na idade. Você imagina a Helena tocando aos 30 anos. Nesse tempo ela já tinha mais. Nossa, imagina a Helena aos 20 tocando. Meu Deus. Nossa Senhora. Então, a Helena era e outra sempre coisa, né, diferente. Milton? Imagina a Helena tocando com o Álvaro e o Leôncio, né? Aos 20 anos. Então, eles eram fogo, eram exímios solistas de articulação e tinha sutileza musical, sem contar que também entendiam bem de harmonia. E cada um tinha o seu estilo. Usando relativos, passando pelos notas menores também. Então, eles eram muito espertos. A técnica da Helena, porque assim, não é uma história de uma única pessoa, mas a Helena, ela tinha uma forma de articular a paletada, principalmente usando assim paleta de chifre de boi assim, ó, tá vendo? Ela usava paleta de chifre de boi assim, igual essa que eu uso. Tá? Ela nos ensinou a fazer as paletas, eu faço até hoje. E na sexta-feira da paixão, né? Existe a simpatia, tá? E então é de muito rápida a articulação, né? Você vê? E ela tem uma flexibilidade e a tonalidade não é como uma paleta de plástico. Ela tem uma flexibilidade e a sonoridade também, ela enriquece a tonalidade das próprias cordas de aço. Então, eu tenho uma fita aqui, Milton, que mostra a Helena. Eu acho que sou um sortudo, acho que sou a única pessoa que tem gravações da Helena tocando com o Leôncio, já no fim da vida, porque o Leôncio estava vivo, veio visitar a gente em Santo André, já com quase 90 anos, pegou o violão, começou a tocar com a Helena. Tem você tocando baixo e eu tocando violão, o Zé Neto, meu irmão lá tocantista, também rasqueava, estava acompanhando também, e a Helena acompanhando o Leôncio, e depois o Leôncio acompanhando a Helena. O Leôncio começou a tocar uma música uma hora, já assim, velhinho, sabe? Mas a música, o rasqueado, pegou um fogo uma hora, uma rapidez, uma destreza, e ele tocou aquilo. Então, a Helena não se conteve, deu um grito no meio da música, falou: aê, Leôncio Vaz! Que é o nome dele, né? Leôncio Vaz Meirelles.
Bom, deu pra ver que ela não era brincadeira, né? E com essa convivência toda, o Milton e o Mário, então, começaram a perceber que aquilo que eles faziam na cozinha de casa podia acontecer nos palcos também. E dito e feito, eles também nos compartilharam um pouco de como foi essa aventura de cair na estrada com a Helena, a sua personalidade forte e como a violeira se comportava no palco. Com a Helena, nós nunca soubemos qual seria a próxima música. Porque não adiantava fazer um repertório com a Helena, falar que ela vai tocar essa primeira, essa segunda, essa terceira. Você tinha que sair ela atrás. tocava o que estava na teia dela. Então nós nunca sabíamos qual Ela seria a saía próxima rasgando, música você tinha... que nós tocaríamos. A gente estava por dentro do repertório, então a gente se adaptava e a gente tinha que sair catando. Porque a gente não sabia nunca o que ela ia tocar. Nada daquele negócio, 1, 2, 3, pam. Você estava querendo, você já tinha que sair em cima no rasqueado. E se não saísse, queimava a largada. Você lembra? A gente foi fazer o programa do Jô Soares e a gente combinou com a Helena. Falou, Helena, você vai dar entrevista, porque ela não sabe quem é o Jô Soares, ela nunca teve televisão. A senhora tem um gordo assim que vai entrevistar. Você vê que era ninguém, né? O nome dele é Jô. Ela só conhecia o Silvio Santos. Tem um rapaz, um gordo, se chama Jô, ele vai conversar com a senhora. Né? E depois que eu senhora conversar com ele, nós vamos tocar essa tal música, né? no programa do Jô Soares. Depois que ela conversou com o Jô, fez uma entrevista maravilhosa, e aquele tempo o programa do Jô era ao vivo, a gente tocava ao vivo mesmo. Quando ela foi tocar, ela começou a tocar uma música que nós nunca tínhamos tocado antes. Ela mudou a música, ela nem lembrava. Então, pegou a gente de surpresa total, porque a gente começou a tocar uma música e nunca tocamos essa música, né? Foi agora que a gente vai fazer. Então, era assim, a gente não sabia. Se você deixasse, a Helena começava a tocar, ela não falava nada, ela tocava 50 músicas seguidas sem falar nada. Não pode, aí fica chato o show, né? Aí eu pegava, ela tocava uma música e eu jogava uma isca, eu tinha que jogar iscas para ela, eu cutucava ela de alguma maneira, para lembrar alguma coisa, para levar uma música e levar um papo que o público adorava ouvir ela contar histórias do Mato Grosso do Sul, da boiadeira, do Pantanal, entendeu? Aí ela ilustrava com as músicas, né? Aí ficava legal. Mas eu levei muita bordoada dela, assim, porque eu cutucava ela, enchia o saco dela e ela... O Milton também, às vezes falava uma abobrinha lá, o Francisco tentava... Mas não era fácil lidar com ele, desse ponto de vista, sabe? Assim, você montar ao mesmo tempo, parecia tão natural que o público adorava a coisa autêntica. O pessoal falava, ela não tem máscaras, ela não posa. Helena... a imprensa falava, eu tenho isso lá registrado na Folha Estadão. Sim, a Helena, ela tem cheiro de terra. E começou a atrair a atenção de gente de todos os níveis, essa coisa da guitar player, quando eu mandei o material para a guitar player, que eles ouviram lá e caíram de 4 e premiaram ela. O prêmio foi a possibilidade de lançar um CD, foi a nossa primeira proposta, pelo selo Arhuli, um selo de São Francisco, na Califórnia. Eu estive lá na época com os caras, lá dentro da gravadora, lá e acabou não saindo por causa de uns problemas dentro da própria banda, né? Mas aí saiu pela Eldorado, que foi uma grande coisa, porque a Eldorado também era um selo maravilhoso, que tinha pertencia a um grupo de mídia poderoso, que era o Grupo Estadão, do jornal Estado de São Paulo, né? Que a gente estava vendendo um disco para caramba. Aquele primeiro disco da Helena, a Grande Dama da Viola, que eu produzi, o Milton fez direção musical junto comigo, vendeu, acho que de cara, 40 mil discos. Um detalhe importante que vale ser lembrado é que a Helena ficou conhecida como a Grande Dama da Viola,
apelido inclusive dado por Mário Araújo. Ela era multi-instrumentista, mas seu instrumento principal, na verdade, sempre foi o violão, que ela afinava em diferentes afinações. A principal delas é uma afinação chamada Rio Abaixo, como nessa gravação de Amélia Boiadeira que estamos ouvindo. Seus sobrinhos foram quem a apresentaram para a viola de 10 cordas pela primeira vez, e segundo eles, desde o primeiro momento que ela tocou o instrumento, não quis mais largar. Parecia até que tinha tocado viola a vida toda. O Mário, então, quando começou a ser seu produtor, viu ali algo potente. Uma mulher sul-mato-grossense, violeira, e então começou a investir nessa imagem. E um dos momentos mais legais dessa história toda foi quando ele, Mário, enviou para a renomada revista internacional Guitar Player um material autoexplicativo de quem era Helena Meirelles. Por correio, ele mandou uma breve biografia da sua tia, uma fita contendo 3 de suas músicas, uma palheta de chifre de boi usada por ela e, claro, um guiso de cascavel de 7 gomos. Vocês acham mesmo que isso poderia dar errado? Como eu falei, eu e o Milton sempre tivemos contato com a Guitar Player, desde os anos 70, eu lia e passava para ele. Aí, eu falei, bom, Guitar Player, putz, vou mandar para a Guitar Player logo a principal. E peguei e escrevi um texto. Peguei uma foto que eu tirei, aquelas fotos que eu falei para vocês, preto e branco, bem rústica, bem, né, realista, hiperrealista, granulada, né? Aquela cara de onça, assim, olhando para a câmera como se fosse um fuzil e ela não estivesse reconhecendo. Né? Aí peguei o sol da tarde, assim, deu uma luz especial. Peguei a mão dela, saía assim, aquela parecia garra, né? E ela com aquela viola, a violinha Del Vecchio, que está convicto que tornou ela famosa. Né? E mandei aquela foto, o texto em inglês, aí a fita com 3 músicas, Guacho, Araponga e mais uma outra lá que eu não me lembro. Aí eu falei para Helena, me traz, dá uma palhetinha sua aí. Aí, no texto, eu descrevi o lance da confecção da palheta, as Sextas-feiras Santas, embaixo de uma figueira antes do sol nascer, para dar boas vibrações e o diabo ajudar, né? O cara... isso está no blues tudo, né? Aí, eu ainda falei para ela, me traz um guiso de cascavel lá do interior. Ela me trouxe um guiso de cascavel de 7 gomos. Eu botei na caixinha, eu fiz uma caixinha de presente. Texto, foto, fita e o guiso de cascavel. E a palheta. Foi parar nas mãos de quem? Do Jazz Obrecht, esse cara que eu falei para vocês. Eu já imaginava assim, a revista na Califórnia. Californiano, esses caras são tudo místico, tudo cheio de... tudo maluco também, né? Aí, passaram-se 2 meses, eu perdi as esperanças. Falei, jogado fora, igual fazem aqui, jogado no lixo. Cara, aí eu estou em casa de noite, meia-noite, na sala lá, ouvindo música, né? Eu toco o telefone. Aquele barulho estranho, aquela época, né, que telefonema internacional tinha aquele... parecia que vinha de Marte a ligação, né? Aí o cara... Olha, meu nome... Não, antes, uma pessoa já tinha ligado, uma mulher, falou, olha, a Guitar Player premiou o material da Helena Meirelles e você vai receber um contato mais assim de alguém assim assado, que é um cara, um produtor da Califórnia, de um selo lá da Califórnia, e ela vai ser colocada num sistema telefônico aqui nos Estados Unidos, onde você põe uma moeda e ouve ela tocar. Né? Eu falei, legal, né? Aí eu constatei isso, porque naquele mesmo período eu fui para os Estados Unidos. Né? Foi aí que eu consegui testemunhar esse negócio do telefone. E eu fui na Califórnia e fui lá no selo, lá em El Cerrito, que é lá na Bahia de São Francisco. Lá. Mas eu estava em casa antes dessa viagem, toco o telefone e o cara... meu nome é Chris Trashbits, eu sou o dono do selo Arhoolie, que é um selo assim, sabe, especializado em blues, em música regional americana e tal.
e eu distribuo na Austrália, na Europa, e o Jazz Obrest, o crítico da Guitar Player, me ligou e tocou pelo telefone uns trechos das músicas que você mandou da Helena Meirelles para ele. E eu gostei muito, eu queria fazer uma proposta para a gente lançar o disco CD dela pelo selo Arhoolie aqui. Imaginem só, primeiro convite para gravação vindo diretamente da Califórnia. Esse contato acabou não dando certo, o disco não saiu por esse selo, mas em 1994 saiu o primeiro disco da Helena Meirelles pela Eldorado, que foi o primeiro de 5 discos que ela lançou, inclusive esse com produção do Mário Araújo. Então a Helena pôde aproveitar, pelo menos no final da vida, esse reconhecimento da mídia, dos meios de comunicação, da crítica musical. E ela teve bastante participação em programas de televisão. Antes até da Guitar Player, ela já havia sido matéria em jornais importantes, capa de revista e tudo mais. E fez também turnês pelo Brasil, muitos shows, além das gravações dos discos. Até o falecimento dela em Presidente Epitácio, na divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. A Helena Meirelles foi o nosso assunto desse episódio do Mato Grosso Coisa Fina, porque, é claro, é a figura mais emblemática, se não há uma das mais importantes da história do Mato Grosso do Sul, mas também porque a gente queria, de modo muito singelo, prestar uma homenagem para Helena. Porque a Helena Meirelles é tudo isso que a gente ouviu nesses relatos e nessa voz rouca e nessa palhetada certeira que ela dava nas cordas do violão e da viola dela. E porque a gente precisa conhecer cada vez mais a vida e obra dessa mulher talentosíssima, de uma força incomparável e uma experiência que só podia mesmo ser expressada nas cordas da viola. Então a gente queria agradecer imensamente ao Mário e ao Milton por terem aceitado o nosso convite e por terem nos ajudado a conhecer um pouquinho mais da Helena, trazendo pra gente essa experiência tão rica que eles viveram com ela. E eu tenho certeza que a Helena deixou um legado fundamental e lindíssimo pro Mato Grosso do Sul, pra música brasileira e principalmente para quem teve o prazer de conviver com a grande dama da viola. Em 2005, um dia lá em casa, uma noite, sabe aquelas noites que você não dorme, vira na cama, vira e você não dorme? Eu falei, pô, a gente acha que é intuição, pensei, pô, será que tem alguém morrendo? Será que não sou eu mesmo que estou morrendo? Aí, na manhã seguinte, a minha irmã chegou de manhã em casa, logo 6 horas da manhã, falou, Milton, a tia Helena morreu. Nessa noite, eu não consegui dormir, eu virava na cama, eu falei, pô, será que não tem alguém morrendo? Será que não sou eu próprio? E aí, quando ela me falou aquilo, aí eu relaxei, pus a cabeça no travesseiro, aí eu disse assim, bom, pela Helena, eu fiz tudo que a minha arte, que o meu conhecimento técnico musical, todas as coisas que a gente pôde, pela Helena eu fiz tudo que eu podia fazer. Então, morrer é comum a todos. Então, eu fiquei tranquilo porque o Mário, eu, tudo que nós pudemos fazer pela Helena, nós fizemos.
O podcast Mato Grosso Coisa Fina tem criação, apresentação e vinheta original de Lai Guimarães e Nicolas Farias. A edição e montagem de áudio é do Vitor Zan. A concepção da identidade visual é de Jaciara Marchner. Este é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc do Estado do Mato Grosso do Sul.